O Corinthians contratou um jogador para substituir um dos pilares do time, mas poucos meses depois ele praticamente desapareceu. Fernando Diniz chegou, mudou o cenário e agora Matheus Pereira vive o momento mais delicado desde que vestiu a camisa do Timão. Será que ele ainda tem futuro no Corinthians ou a passagem já caminha para um enorme fracasso? Fica até o final porque os números mostram uma situação muito mais preocupante do que muita gente imagina. Matheus Pereira chegou cercado de expectativa. Era visto como o nome ideal para ocupar a vaga deixada por Maicon, mas a realidade foi completamente diferente. Agora, depois da chegada de Fernando Diniz, o volante perdeu espaço e terá praticamente uma segunda chance durante a intertemporada. E existe um detalhe que pode definir de vez o futuro dele no clube. Daqui a pouco eu vou mostrar exatamente qual é. No começo da temporada, o Corinthians precisava encontrar rapidamente um substituto para Maicon. O volante deixou o clube depois de ser uma peça importante na campanha do título de 2025. A diretoria então apostou em Matheus Pereira. Ele vinha de uma boa passagem pelo Fortaleza, fez boas partidas, mostrou qualidade. Chegou ao Parque São Jorge acreditando que poderia assumir naturalmente essa responsabilidade. Só que dentro de campo a resposta não aconteceu. As atuações nunca convenceram completamente. Faltou intensidade, faltou regularidade e principalmente faltaram participações decisivas. Enquanto a torcida esperava um volante que comandasse o meio-campo, o Corinthians viu um jogador que ainda não conseguiu justificar toda a confiança depositada nele. E isso começou a pesar rodada após rodada. Antes de continuar, se você acompanha o Corinthians todos os dias e gosta de conteúdo direto ao ponto, já deixa o like e se inscreve porque aqui a gente acompanha tudo o que acontece no Timão sem enrolação. Agora segura essa informação porque os números mostram exatamente por que a situação ficou tão complicada. Os números de Matheus Pereira pelo Fortaleza chamam a atenção. Foram 20 partidas, 2 gols, 3 assistências, participação direta em 5 gols. Já pelo Corinthians, em 22 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, nenhuma participação direta em gol. É uma queda muito grande de rendimento. E isso pesa ainda mais quando o clube investiu justamente esperando um jogador capaz de assumir o protagonismo deixado por Maicon. Existe apenas uma estatística parecida entre as duas passagens. Os cartões amarelos, 5 no Fortaleza, 6 no Corinthians. Ou seja, o que permaneceu parecido foi justamente o lado negativo, enquanto os números ofensivos simplesmente desapareceram. Mas o pior ainda estava por acontecer, porque não foi só o desempenho que caiu. O espaço dentro do elenco também começou a desaparecer. A mudança aconteceu quando Fernando Diniz assumiu o comando técnico. Com Dorival Júnior, Matheus aparecia com frequência. Participava da maioria das partidas. Era opção constante. Com Diniz, tudo mudou. Desde que o treinador chegou, o Corinthians disputou 16 jogos. Matheus participou de apenas 6. Isso representa pouco mais de 37% das partidas. Antes, ele estava presente em aproximadamente 65% dos jogos. A diferença é enorme. Na prática, significa que o treinador encontrou outras opções para montar o meio-campo. E quando um jogador perde espaço tão rapidamente, naturalmente começam as dúvidas. Será apenas uma fase? Ou Diniz realmente entende que Matheus não encaixa no seu modelo de jogo? Essa talvez seja hoje uma das maiores perguntas envolvendo o elenco do Corinthians. Mas existe um fator que pode mudar completamente essa história. E é justamente aí que entra a pausa da temporada. A parada para a Copa do Mundo pode representar a maior oportunidade da carreira de Matheus Pereira dentro do Corinthians. Durante esse período, Fernando Diniz terá semanas de treinamentos, sem a pressão dos jogos, sem calendário apertado. É exatamente nesse momento que jogadores costumam recuperar espaço, ou perdem de vez. Se Matheus conseguir evoluir nos treinamentos, entender melhor o estilo de jogo de Diniz e mostrar intensidade, ele pode voltar a disputar posição. Caso contrário, a tendência é que continue cada vez mais distante dos titulares, e isso pode até influenciar o futuro dele no clube. O primeiro grande teste acontece no retorno da temporada, no dia 23 de julho, na Neoquímica Arena, contra o Remo. Ali a torcida já poderá perceber se alguma coisa realmente mudou, ou se Matheus continuará sendo apenas mais uma opção no banco de reservas. Esse jogo pode valer muito mais do que apenas 3 pontos. Pode valer a permanência dele nos planos da comissão técnica. Na minha opinião, ainda é cedo para decretar que Matheus Pereira não deu certo no Corinthians, mas também não dá para ignorar os fatos. Os números são muito abaixo do esperado. O espaço diminuiu. E Fernando Diniz claramente ainda não encontrou uma função onde ele consiga render o máximo.
Agora a responsabilidade está totalmente nas mãos do jogador. A intertemporada pode representar um recomeço, ou pode ser o início do fim da passagem dele pelo Timão. Tudo vai depender da resposta que ele der dentro de campo, e eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Matheus Pereira ainda pode dar a volta por cima no Corinthians? Ou acha que o clube precisa buscar outro volante para a sequência da temporada? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler os comentários. Se você gosta de notícias do Corinthians todos os dias, deixa o like, se inscreve no canal Timão Atual e ativa as notificações. Aqui você acompanha todas as novidades do Timão sempre com informação, análise e sem enrolação. Até o próximo vídeo.